Olá, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam ativas e presentes na sua vida cada vez mais. Que você possa conhecer cada vez a presença do Senhor mais intensamente no seu dia a dia, na sua história, na sua jornada e em tudo aquilo que Deus trouxer às suas mãos. Deus te abençoe. Que nesta noite de segunda-feira, neste início de semana, a presença do Senhor Jesus seja o diferencial na sua vida. Que a graça, a doce e maravilhosa graça do Senhor Jesus, cresça dia após dia dentro do seu coração, de modo a que transborde e inunde, envolva e traga graça sobre todos aqueles que cercam a sua vida. Continuo orando e fazendo votos para que você, nestes tempos tão difíceis que enfrentamos hoje, tempos de incertezas, tempos de medo, tempos de dúvidas, tempos de questionamentos e o que mais me preocupa, tempos de incredulidade, que em todo esse cenário desfavorável e até caótico, você prospere. Enquanto muitos estão tendo dificuldades, enfrentando escassez, eu quero liberar nesta noite uma palavra sobre a sua vida, uma palavra de prosperidade. Que nesse tempo você vá na contramão da maioria. Enquanto muitos estão realmente entrando em escassez, que nos seus celeiros haja fartura e abundância. Quando eu digo isso, quando eu falo em prosperidade, eu não me refiro a luxo, nem tampouco itens supérfluos. Pelo contrário, prosperidade, à luz da palavra de Deus, é o pão nosso de cada dia. Prosperidade é aquilo que a Bíblia nos ensina no Salmo de número 1, que aliás é um salmo extremamente inspirado e revelador. Ele diz que será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, cujas folhagens não murcham, que produz o seu fruto na estação própria, e tudo quanto faz, prospera. É essa palavra que eu quero liberar sobre a sua vida, sobre a minha vida, nestes tempos. Inclusive, tenho ouvido e procurado me inteirar a respeito do que muitos pastores vêm dizendo durante este período de pandemia, durante este período de crise global. E não resta dúvida, todos, pelo menos a grande maioria, tem sinalizado de uma mesma direção. A direção na qual Deus fará maravilhas no meio do seu povo. Aqueles que se mantiverem fiéis e com a sua fé e esperança no Senhor, prosperarão. Enquanto muitas empresas, enquanto muitos empregos estão sendo dizimados, aquele que espera no Senhor prosperará. E essa palavra de prosperidade, não estou aqui fazendo nenhum tipo de apologia a consumismo, nem tampouco aquela barata ideia de que quanto mais eu der, mais Deus me dará. Não funciona bem assim. Com Deus não se barganha. Diante de Deus, o que vale é a fidelidade. Se eu coloco a minha vida diante do Senhor, é a Bíblia quem me garante que Ele me sustenta. E existem inúmeros motivos para podermos afirmar isso. O próprio salmista, ele diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Isso é prosperidade. Isso é sucesso. Ao contrário do que muitos pensam, sucesso não é
fama, sucesso não é riqueza, sucesso não é luxúria, não! Sucesso é paz, sucesso é vida plena, sucesso é você ter descanso. Como diz a palavra de Deus, eu sou apaixonado por este texto que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Queridos, não significa que nós não enfrentemos dificuldades, não, muito pelo contrário. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, se eu estiver com a minha vida alicerçada, plantada na presença de Deus, eu prosperarei. Agora, permitam-me falar um pouquinho sobre o que é uma vida alicerçada na presença de Deus. Citei agora há pouco o Salmo de número 1. Vamos a ele. Primeiro Salmo do livro que está exatamente no meio da Bíblia. O livro de Salmos é o divisor da palavra de Deus. Ele está exatamente no meio da Bíblia. Olha só o que é pré-requisito para prosperar. Veja o que diz o salmista. Este salmo ele faz um comparativo entre o justo e o ímpio, o servo de Deus e aquele que não serve a Deus. Diz a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos entender um pouquinho melhor isso? Bem-aventurado, ou seja, abençoado, é o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que é isso? São aquelas pessoas que vêm trazer informações sugerindo caminhos que não são o caminho que a palavra de Deus aponta. Vamos dar alguns exemplos? As pessoas que sugerem a você que você não seja fiel no seu casamento. Ah, mas o que é que tem? Hoje em dia é normal. Pode ser comum, mas não é normal. A Bíblia fala: deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. É o homem, se unirá à sua mulher, uma. Isso é o que a Bíblia estabelece. Ponto final. Então pessoas que vêm sugerir: olha, mas é uma puladinha de cerca só, o que é que tem? Esse é o conselho dos ímpios. Se o mundo hoje resolveu fazer isso, aí é a consciência de cada um e Deus julgará cada um com justiça. Não estou aqui, nem você está aí, para acusar ninguém. Aliás, a Bíblia diz com clareza: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a medida que julgardes, sereis julgados. Por que só Deus pode julgar? Porque ele conhece o coração, então ele não é injusto. Aliás, o trono de Deus, a Bíblia ensina que ele está baseado em 2 pilares: justiça e juízo. O único justo juiz é o Senhor, e ele julgará a humanidade. Chegará um dia, e Apocalipse fala sobre isso, em que os livros serão abertos, os livros que contêm os registros de toda a nossa história, e baseado nesses registros nós seremos julgados. Uns para condenação, outros para salvação. E dentre aqueles que serão julgados para salvação, ainda haverá galardão, ou seja, recompensa, baseado naquilo, Deus é justo, naquilo que a pessoa plantou em vida. Exemplo, lembram daquele ladrão que instantes antes de morrer se rendeu a Jesus, sendo ele crucificado ao lado de Cristo? Ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele se salvou.
ele será um dia julgado para salvação, porém sem galardão, porque ele não plantou, senão uma vida incorreta aos olhos do Senhor. Se salvou pela misericórdia no que nós chamaríamos hoje, numa linguagem bem brasileira, aos 47 minutos do segundo tempo, na prorrogação. Deu tempo, mas sem galardão. Então, voltando ao Salmo 1, entenda, conselho dos ímpios. Olha, ninguém está vendo. Queridos, o meu Deus está vendo. E eu sou fiel ao meu Deus. Deus vê todas as coisas. Né? Os homens, principalmente, aquela olhadinha para onde não deve. Né? Passa alguém na rua, chama a sua atenção. O outro olha lá. Calma. A Bíblia fala, Jesus, ele usa uma palavra extremamente direcionada para os fariseus. Os fariseus eram os santarrões, né? Aqueles que se achavam melhores do que os outros, no tempo de Jesus Cristo. E aí vieram falar com Jesus acerca de adultério, etc, 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 porque eles eram a nata da santidade. E não era bem assim. E Jesus falou para eles com clareza, aquele que cobiçar a mulher do próximo já cometeu adultério com ela. Uau! Precisamos entender o que é o conselho dos ímpios. Mas o versículo não termina aí. Ele segue em frente dizendo, não se detém no caminho dos pecadores. O que é o caminho dos pecadores? Tem os maus conselhos, como eu falei no início, e o caminho dos pecadores. Preste atenção. Jesus disse lá em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Logo, qualquer caminho que não for o caminho de Cristo é o caminho dos pecadores. O caminho que não for o que... Pronto, eu particularmente tenho uma seguinte dica para te dar. Você quer não errar? Eu vou lhe dar uma sugestão. Qualquer situação que surgir na sua vida, qualquer uma, antes de você agir, pare 5 segundos e faça uma pergunta a você mesmo. O que é que Jesus faria no meu lugar? Uau! E agora? Exemplo. Alguém no trânsito, você que dirige. Alguém fechou você. O que é que você faz? Elogia a pessoa, não é? Antes de você abrir a sua boca, pare e se pergunte, o que Jesus faria se estivesse sentado aqui no meu lugar, dirigindo este veículo? Ele xingaria? Ah, mais coisa nenhuma. Caminho dos pecadores. Se você se fizer essa pergunta, garanto, você não vai, obviamente, acertar sempre. Ninguém acerta sempre. Mas você vai minimizar seus erros. Pode ter certeza disso. Sabe aquela história assim, você levanta à noite para ir ao banheiro, dormindo, meio sonolento, e chuta a quina da sua cama, o pé da sua cama com o dedinho do pé? Nossa, vem palavras lindas na nossa boca nessa hora, não é? E se fosse Jesus, o que ele faria? O que ele diria? E para arrematar, um que é infalível. Casamento. Jesus não se casou, mas supondo que ele estivesse no seu lugar. A mulher fala alguma coisa, ou o marido fala alguma coisa que fica atravessado aqui na sua garganta. Aí você vai revidar. Porque sempre um quer terminar a discussão e quer ter a última palavra e quer ter a razão, né? Costuma ser assim. O que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar? Isso só para exemplificar algumas situações do dia a dia. Trânsito, trupicão na beirada da cama, briga de casal. O que Jesus faria no seu lugar? Podemos estender isso para algo mais sério. Você, funcionário público ou negociante, alguém te oferece uma vantagem indevida para você fazer vistas grossas? E aí?
Queridos, eu fui servidor público por muitos anos. Como eu vi isso acontecer? Ainda teve uma época da minha vida que eu fui fiscal da prefeitura. Meu Deus do céu, como era difícil andar no caminho do Senhor. Como era difícil. Primeiro, vinham os colegas, né, dar sugestões. Como era difícil não andar no conselho dos ímpios. Como era difícil não se deter no caminho dos pecadores. E para finalizar, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é isso? São aqueles debochados. Sabe aqueles que não creem em absolutamente nada e que zombam? São os escarnecedores. Aqueles que têm na sua boca palavras torpes, palavras de maldição, palavras de incredulidade, palavras de zombaria. Ah, imagina! Você nunca ouviu alguém dizer assim, se Deus existisse, jamais haveria crianças pedindo moedas no semáforo. Se Deus existisse, jamais haveria maldade. Se Deus existisse, como coisa que Deus criou a maldade. A maldade nasceu no coração de Satanás, para começar, quando ele era Lúcifer. Ele caiu, com ele 1/3 dos anjos, que ele conseguiu influenciar. E depois o homem se deixou seduzir, lá no Éden, e deixou a maldade, porque o homem não foi criado na maldade. Mas ele deixou, no momento em que ele desobedeceu a Deus, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibido, o único que era proibido, aliás, e ele deixou a maldade entrar no seu coração. A partir daí ele fez uma escolha, que traz consequências até hoje. Logo, roda dos escarnecedores é o blá 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 daqueles que lançam palavras que não são a palavra de Deus. Quais são as palavras que você tem ouvido, meu amado e minha amada? Sabe aquela história assim? Você está numa rodinha. A rodinha às vezes é perigosa. Pessoal falando piadas sujas, piadas obscenas, e você ali compactuando com tudo aquilo. Queridos, não há como a luz ter comunhão com as trevas. Seja discreto, seja delicado, como dizem por aí, saia a francesa. Não vai você querer, vocês... Não funciona assim. Nem Jesus fez isso, gente. Jesus só se irou realmente quando estavam fazendo balbúrdia na casa do Pai e desobedecendo a palavra de Deus dentro do templo. Fora isso, ele nunca fez questão de levantar polêmica, exceto quando era para brigar, literalmente para brigar, por aquilo que era a vontade do Pai. Fora isso, ele não polemizava, e não cabe a nós fazermos isso, porque seremos também motivo de riso. Em vez de engrandecermos o nome do Senhor, acabaremos por envergonhá-lo. Então nós passamos por 3 passos aqui. Não andar no conselho dos ímpios, já expliquei. Não se deter no caminho dos pecadores, eu acabei de explicar. E por fim, não se assentar na roda dos escarnecedores. Querido, se aquela conversa não está satisfatória à luz da palavra de Deus, evite, distancie-se, porque aquilo só contamina. E aí o salmista continua dizendo 3 coisas para não se fazer. Aí ele passa a dizer o que deve ser feito. Antes, ou seja, ao invés de fazer essas coisas, faça o seguinte. Versículo 2. Tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que lei do Senhor? Esta aqui. Portanto, o primeiro quesito, ele falou de 3 coisas para não fazer. Agora a primeira para fazer, palavra. Prazer tem que estar na lei do Senhor e nela meditar. O que é que Deus disse para Josué? Logo que Josué foi chamado, Deus chamou Josué de forma objetiva, clara, disse: Josué, meu servo Moisés é morto. Agora, está no capítulo 1 de Josué, ok? Do livro de Josué. Agora você fará esse povo passar o Jordão e tomar a terra prometida. E aí Deus começa: não te apartes do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Todo lugar que puser a planta dos teus pés eu te darei por herança. Não temas, seja forte e corajoso.
Mas o que ele disse 2 vezes sobre o livro da lei? Não te apartes do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Ou seja, a primeira coisa que eu preciso ter se eu quero uma vida próspera. Tem gente que acha que a prosperidade vem de outras coisas. Não é. A palavra de Deus traz prosperidade. Olha o que acontece. 3 coisas para não se fazer e uma para fazer. E aí vem a consequência, versículo 3, que eu acabei de citar agora há pouco. O homem que não faz as 3 coisas do versículo 1, faz o que está no versículo 2, nele se aplica o versículo 3. Ele é como a árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido ou prosperará. Entenderam por onde caminha a prosperidade? É claro, a Bíblia também fala do suor do teu rosto comerás o teu pão e por aí vai. Então tem o processo também da labuta, tem o processo do esforço, do trabalho, que também anda de mãos dadas com especialização, com estudo, com aprimoramento, com dedicação. Perfeito. Mas veja como a Bíblia traz aqui um caminho de prosperidade que muitas vezes nós nos esquecemos. Tem gente que fala, por que eu não prospero? Você tem que checar o versículo 1 desse salmo. Por que eu não prospero? Talvez você esteja andando no conselho dos ímpios. Talvez você esteja se detendo no caminho dos pecadores. Talvez você esteja se assentando na roda dos escarnecedores. Eu tenho procurado, queridos, e isso é uma postura minha. Não estou aqui dizendo que ninguém tem que fazer o que eu faço, mas posso dizer o que faço. Eu tenho sido mais criterioso, de uma forma generalizada, onde eu vou, com quem eu ando, o que eu falo, o que eu escuto, o que eu assisto. Tenho sido criterioso e não significa que eu mudei de planeta. Por quê? Porque eu busco essa prosperidade. E olha, posso lhe assegurar que durante esta crise, eu não estou em crise. Eu vou repetir. Posso lhe assegurar que durante esta crise, eu e minha casa não estamos em crise. Ah, então está sobrando. Não é isso que eu estou dizendo. Mas não está faltando. Enquanto para muitos está faltando. Vou dar um exemplo só bem fresquinho que aconteceu hoje. Eu tinha 2 contas para pagar. E eu orei a Deus. Eu tenho nesse período, até acho que já comentei isso, sido afeto à ideia do desapego. Fizemos muitas arrumações na casa durante a quarentena e percebemos que muitas coisas não serviam mais. E começamos aqui a desapegar de várias delas. Pois não é que eu consegui vender um item que tinha em casa aqui parado, sem uso, pelo exato valor que eu precisava para pagar essas 2 contas. Uma até paguei já hoje mesmo e a outra pagarei amanhã. O valor exato. O que é isso? Prosperidade. Prosperidade. Deus deu estratégia, desapego. Ok. Vamos colocar em prática? Ok, porque não ofende a palavra de Deus. Vender itens usados que você tem na sua casa, desde que você não engane as pessoas, vendendo gato por lebre, não tem problema nenhum. E vem a resposta da fidelidade de Deus. Isso é prosperidade. Prosperidade não é uma conta bancária com cifras milionárias. Isso é riqueza. Riqueza não é sinônimo de prosperidade. Vamos fazer exemplo. Vou dar 2 exemplos aqui. Um eu vou citar até o nome que todo mundo conhece. O fundador, o criador da Apple nos Estados Unidos da América, cujo nome é Steve Jobs. Todos conhecem a história dele. Ele e o Bill Gates são os magos aí da tecnologia do século XX e entrando para o século XXI. Né? Um da Apple, o Steve Jobs, de quem eu vou falar agora, e o Bill Gates,
da Microsoft. Pois bem, quem não se lembra do fim que teve, trágico fim que teve Steve Jobs? Morreu de câncer, alguns anos atrás. Deixou uma fortuna gigantesca. Uma empresa que até hoje é líder no mercado, a Apple. Né? Quem não tem aí sonho de consumo com alguns produtos da Apple até hoje, o tal do iPhone, por exemplo? E aí? Será que ele trocaria toda essa fortuna por saúde? Por mais alguns anos de vida? Porque ele morreu relativamente jovem. Se eu não me engano, ele não tinha 60 anos de idade quando faleceu. Se não me falha a memória, ele não chegou a completar 60 anos. E aí? Será que ele não trocaria todos aqueles bilhões de dólares por saúde? Por mais alguns anos de vida? O que é prosperidade? É você em casa saudável, com a sua família saudável, mas com uma conta modesta no banco? Ou ele, que teve uma vida abreviada por uma doença grave, que é o câncer? O que é prosperidade? E vamos dar um outro exemplo, agora sem citar nomes, porque isso é comum. Quantos famosos prosperam financeiramente e na mídia? Atores, atrizes, cantores, artistas, e são infelizes dentro de casa. Alguns vêm até a se suicidar. Aí podemos citar nomes. Quem não se lembra? Vamos aí viajar um pouco mais no tempo. Marilyn Monroe. Elis Regina. Estão lembrando? Tiraram a própria vida. E aí? Como fica? O que lhes faltava? Não eram prósperas. Eram famosas, ricas, bonitas. E aí? O que é prosperidade? Queridos, prosperidade é uma vida com Deus. É aí que eu quero chegar. E para ser bem sincero, quando é que a minha vida se torna próspera? Vou pegar o gancho que nós deixamos ontem. Lembra que eu falei, isso aqui é o gancho para amanhã? Vou buscar o gancho agora. Lembram de Jairo, o chefe da sinagoga, de quem eu falei? Depois você lê o Salmo 1, combinado? Ontem eu pedi que vocês lessem o capítulo 5 do Evangelho segundo Marcos. Conseguiram ler? E o capítulo 2 do Evangelho segundo João. Além daqueles versículos do profeta Abacuque, no capítulo 3. Espero que tenham lido. Se não leram, leiam. Mas hoje, vamos voltar ao Jairo, chefe da sinagoga. Tinha status, tinha proeminência social, tinha recursos, era conhecido, popular, mas sua filha estava à beira da morte. O que é prosperidade? E aí ele foi até Jesus. Falamos sobre isso ontem. Se jogou aos pés de Jesus e implorou que Jesus fosse até a casa dele, porque a sua filha jaz à morte. No caminho, Jesus curou aquela mulher com hemorragia. E aí, quando acabou de realizar o milagre, chega as pessoas lá da casa do Jairo e falou, não importune mais o mestre, porque a tua filha morreu. Uau! O que adianta ser chefe da sinagoga? O que adianta dinheiro? O que adianta poder? O que adianta autoridade na terra? Sua filha morreu. E Jesus virou para ele e disse, Jesus não deu nem bola para o que os outros estavam dizendo. Não temas, crê somente. E aí vocês se lembram, falamos sobre isso ontem. Quem não estava, quem perdeu, é só voltar para a live de ontem, que está gravada. Jesus ressuscitou a filha do Jairo, a Talita. Uma menina de 12 anos, queridos. 12 anos. Conversei hoje com uma pessoa cuja filha é especial. Aí a gente pega e às vezes reclama dos nossos filhos.
quando eu me deparei com essa história, falei, como a gente é ingrato. Olhei para o Pedro, a pequena criança que está na minha altura já, que mora aqui nessa casa, né? Pequena criança. Só 14 aninhos. Está do meu tamanho, 1,80 m quase. Saudável. Isso é prosperidade? No meio da pandemia, você olha, seus pais estão bem. Essa prosperidade? Precisamos rever conceitos. Agora, a prosperidade começa numa... Eu acabei de dar um passo a passo aqui do Salmo 1. Vocês me acompanharam? Vocês estão comigo? Vamos, de uma vez por todas, entender o que é prosperidade sem esse discurso do toma lá da cá. Infelizmente, tem muita gente fazendo apologia ao tomar lá da cá com Deus. Ah, você aumenta o que você oferta, você aumenta isso, você faz aquilo. Ah, Senhor, se o Senhor me der isso, eu te dou aquilo. Barganhar com Deus? Deus precisa de alguma coisa minha ou sua? Na verdade, Deus te ama, Deus me ama e Ele me quer com Ele, porque Ele me ama. Não porque eu possa oferecer qualquer coisa que interesse para Ele. A única coisa que interessa para Deus é a minha vida, porque Ele me ama. A única coisa que interessa para Deus é a sua vida, porque Ele te ama. Então, uma vida de prosperidade é uma vida de comunhão com Deus. E deixa eu atrelar a palavra prosperidade com uma outra palavra que se chama prioridade. Para eu ter prosperidade, eu tenho que rever as minhas prioridades. Vamos para a palavra de Deus? Eu vou buscar um versículo dito por Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Todo mundo conhece, pelo menos a maioria conhece, Mateus capítulo 6, versículo 33. Está escrito assim: buscai, pois, primeiramente, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos destrinchar esse versículo? Vocês estão comigo? Fabiane, Dulce, Bruno, bom ter você aqui conosco, bem-vindo. Sempre bom contar com você aqui com a gente. Pérola, que está aqui no Instagram, e os demais que nos acompanham. Não sei por que cargas d'água tem gente que acompanha e às vezes não passa aqui, ou eu como bola e não vejo o nome passando. Ah, eu assisti, eu estava ao vivo e eu não vi. Então, se alguém mais estiver ao vivo aí comigo, dá um tchauzinho, acena, fala o nome, porque eu comi bola. Eu e a tecnologia, às vezes, não nos entendemos. Eu ainda estou aprendendo. E eu vejo o Pedro, vejo as crianças, meus sobrinhos pequenos, pega o celular, plup, 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 mexe, faz o que quer e eu fico feito besta. E agora? O que eu aperto? É a geração que veio por aí que domina, parece que já nasceu sabendo, né? 2, 3 anos e faz tudo no celular. Eu volto e meia faço bobagem no celular, apago o que não devo, me perco, não acho. Mas a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo com um pouco de paciência, porque a gente é mais lento, né? Vai chegando a idade, a gente vai ficando mais devagar, mas sem desistir, sem desanimar jamais. Mateus 6,33. Prioridade. Este versículo fala de prioridade. E eu tenho que atrelar prosperidade com prioridade. Porque, queridos, se Jesus for, isso é importante. Grave isso, anote isso, repita isso, torne isso um mantra. Se Jesus for a minha prioridade, eu não terei falta de nada. Estou falando de falta, não estou falando de luxo. Não estou falando de milhões. Não. Estou falando de não passar necessidade. É o pão nosso de cada dia. É a fidelidade de Deus. Porque existe uma lição maravilhosa. Deus ensinando para o povo, porque o povo viveu 400 e tantos anos no Egito e desaprendeu um monte de coisa. Gerações e gerações vivendo numa terra pagã. Então muitos conceitos foram contaminados. E Jesus, Deus, durante todo o período em que Israel andou pelo deserto, ele trouxe lições, ensinamentos preciosos
para restaurar a visão correta de um povo fiel a Deus. E quando Deus traz sobre aquele povo o maná, o pão que caía do céu, existe um ensinamento precioso ali, que vai exatamente na direção do que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, queridos, é muito gostoso, né? Você abrir a despensa, fartura, abrir a geladeira, fartura. Amém, isso não é pecado. Mas eu tenho que dar graças a Deus se tiver fartura ou se tiver escassez. Lembram de Jó? O Senhor Deus deu e o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Será que nós esperaríamos dele só o bem? Por que Jó prosperou, mesmo depois de tudo que ele passou? Porque a prioridade dele era Deus. Vocês entenderam? E aí Deus restaurou a sorte de Jó, dando a ele o dobro de tudo quanto ele possuía antes. Nós já estudamos a história de Jó em outra oportunidade. Fica aqui só o lembrete. E quem quiser, leia depois o livro de Jó. Perfeito? Pois bem, Jesus ensinou assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Às 22 horas e 45 minutos, você está de barriguinha cheia? Então Deus cumpriu. O pão nosso de cada dia foi dado a você hoje. Ah, mas não tem que comer amanhã. Não andeis ansiosos com coisa alguma, disse Jesus. Basta a cada dia o seu mal. Porque o dia de amanhã trará suas preocupações. Vamos viver o hoje. Vamos viver o hoje. Sem responsabilidade. Ah, então eu recebi meu salário hoje, gasto tudo hoje porque Deus vai prover amanhã. Não, não é assim. Planejamento precisa. Mas se faltar, eu tenho que confiar em Deus para que Ele supra o amanhã, porque o hoje Ele já providenciou. Se você está aí de barriguinha cheia, e eu sei que está, que Deus é fiel, significa que Ele cumpriu o de hoje. E amanhã, vamos confiar, é fé. E o maná tem essa característica. Caía à vontade, caía como se fosse pão. Uma substância que parecia pão. E com ela se podia fazer vários pratos. Ou comer diretamente aquilo. E era extremamente nutritivo. Pois bem, você tinha que juntar o que você e a sua família fossem consumir para aquele dia. E no início, as pessoas falavam: quer saber de uma coisa? Eu vou pegar mais. Porque vai que falta. Sabe o que acontecia? Estragava, apodrecia. Só durava para aquele dia. Não é que não tivesse. Tinha. Mas você só tinha que pegar a quantidade para aquele dia, para você e sua família. Para se fartar. Não era miséria. Mas era só para que Deus estava ensinando o povo. Mas parece que a gente desaprendeu de novo. Desaprendemos outra vez. Deus vai ter que trabalhar conosco na mesma linha outra vez. Só havia uma exceção. Como no sábado eles não colhiam, não trabalhavam, então na sexta eles podiam pegar o suficiente para 2 dias. E não estragava. O mesmo maná não estragava. Na sexta eles recolhiam o dobro, para durar sexta e sábado, e não estragava. Aí no domingo, recolhe só para o domingo. Porque na segunda Deus vai mandar de novo. Ah, mas se eu guardar um pouquinho? Vai estragar, não adianta. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Prioridade. Qual a sua prioridade? Por quê? Diz o texto: o reino e a sua justiça. O que é o reino? O que é a justiça? O reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que Jesus ensinou? De novo, o Pai Nosso. Que venha o teu reino. O que significa isso? O reino significa que eu reconheço que Deus é rei. E como é que funciona quando se está diante de um rei? Obediência. Tanto que é um adjetivo comum de se dar aos reis, sobretudo na antiguidade, né? Parece que nos dias atuais existem reis, tem a rainha da Inglaterra, etc. e tal. Tem alguns países que ainda têm monarquia.
Mas o reino é soberano. Porque nos tempos mais antigos, o rei tinha poder até de vida e morte. Se o rei decidisse que ia morrer e pronto, acabou, fim. Porque é o rei e ele é soberano. Esse conceito de rei soberano é o conceito de rei do nosso Senhor Deus. Porque ele é Deus e ele é Senhor absoluto. Então ele é soberano. Deus é soberano. Então, que venha o teu reino. O que é isso? Seja feita a tua vontade. Então buscai primeiramente o reino, ou seja, ele é rei. E a sua justiça. O que é a justiça? O que é a justiça de Deus? É a lei. E o que é a lei de Deus? Aqui. Então o que eu tenho que buscar? A vontade de Deus e a palavra de Deus. Entenderam? Tem versículos tão simples na Bíblia, porém tão relevantes que a gente não presta atenção e não aplica. Entenderam por que é tão importante estudar a Bíblia e por que nós chamamos esses nossos encontros de cura através da palavra? Veja como a palavra é libertadora. Como ela traz redenção para nós. Primeiro, prioridade. Buscai, pois, em primeiro lugar, prioridade, o reino e a justiça. Deus como soberano, vontade de Deus e a justiça. Palavra, lei. Justiça vem de lei. O que os juízes aplicam? Tem gente que fala, o juiz tem poder. O juiz só aplica a lei. Isso no direito. O juiz é um aplicador da lei. Aliás, o juiz é até relativamente engessado. Tem algumas questões aí, jurisprudência, eu não vou entrar nesse mérito. Existem algumas questões aí, algumas nuances, mas de um modo geral, dentro do direito positivo, o juiz aplica a lei. Ele fica até relativamente engessado, enquadrado na lei. O juiz não pode julgar contra a lei. Portanto, a justiça está ligada à lei. Então é o reino e a justiça. Vontade de Deus e a palavra. Se eu buscar essas duas coisas, o reino e a justiça, todas, olha que interessante, a Bíblia diz todas. O que é que significa todas? Tem algumas palavras que são autoexplicativas. O que significa tudo? Tudo. O que significa nada? Nada. O que significa sempre? Sempre. O que significa nunca? Nunca. O que significa todas? Ora, todas, sem exceção. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí eu quero caminhar para uma conclusão. Vocês estão comigo ainda, pessoal? Hoje eu estou bem pedagógico. Bem aula mesmo. Vem comigo. Prioridade. Prioridade é o reino e a justiça. Deus é soberano, vontade de Deus. Justiça, lei de Deus, palavra. Então, se eu ouvir a vontade, se eu obedecer à vontade de Deus, não a minha, e se eu seguir a palavra, a lei de Deus e não a minha, então todas é a receita da prosperidade. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Veja o que diz o livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2. Depois do Pentecostes, você vai encontrar o seguinte texto. Que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E eles traziam as suas coisas aos pés dos apóstolos, que repartiam de modo que não havia necessidade. Cada um dava o que possuía, repartia, e os apóstolos dividiam, então não tinha necessitados. Repartiam para as viúvas, repartiam para os órfãos, repartiam para os necessitados. Busca lá no livro de Atos dos Apóstolos. Isso foi logo no início, logo que veio o Espírito Santo sobre a igreja. Prosperidade. Porque
eles buscavam o reino, Deus era a vontade de Deus é que valia. E a justiça é a palavra. Em síntese, se você buscar a vontade de Deus e a palavra de Deus, buscar fazer a vontade de Deus e buscar fazer o que a Bíblia diz, você prosperará. Porque o que você não tiver, Deus trará. Você está comigo aí? Compreende? Prioridade. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Eu compartilhei uma canção recentemente que diz que enquanto Deus for a sua prioridade, pode vir o que vier. Seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando Deus é a tua prioridade. Se Deus é a tua prioridade, você faz a vontade dele e obedece à lei dele. Aí pode acontecer o que for, você não é atingido. Em outras palavras, para concluirmos, coloque Deus como a sua prioridade. E você experimentará qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Qual é a tua prioridade? Queridos, eu recebi uma proposta de trabalho tentadora. Antes de aceitar, eu fui orar. Porque hoje eu preciso, antes de qualquer coisa, saber o que o meu Deus tem a dizer. Qual é a vontade dele? A proposta não ofendia a palavra. Então, em relação à palavra, ok. Passou no primeiro filtro. Mas há um segundo filtro. Será que é a vontade de Deus? Será que aquilo é a vontade de Deus? Existem alguns filtros que nós temos que usar. Boa noite, Michela. Tudo bem? Deus abençoe, minha prima que está conosco hoje também. Nós temos que usar alguns filtros antes de tomarmos decisões. Seja uma decisão trivial. A história que eu falei do trupicão que você dá no pé da cama com o dedinho do pé. Você tem que tomar uma decisão se você vai xingar ou se não vai xingar. Deus, obrigado porque eu tenho o dedo. Então, ele doeu, é sinal que eu tenho. Tem gente que não tem. Ou engole o grito. Pelo menos um peca. Prioridade. Mas desde uma decisão simples, como por exemplo não xingar a cama que você chutou, ou aquela pedra que você tropeçou, é uma decisão trivial. Até decisões mais marcantes, mais contundentes. Uma proposta de trabalho, aceito ou não? Você vai olhar só o salário ou você vai olhar se Deus está naquilo? Aquela proposta especificamente a qual eu me refiro, que recebi, não ofende a palavra de Deus, não era nada errado, nada ilícito, nada antibíblico. Mas é a vontade de Deus? Sim, Joelma, bom ter você aqui com a gente também. O Senhor é soberano. Receita de prosperidade. Vontade de Deus, lei de Deus. Se você andar por este norte, se você usar esses parâmetros para pautar suas decisões, você será próspero. E prosperidade não é barganhar com Deus, ok? De novo eu vou insistir nisso. Ai, Senhor, se o Senhor me der, eu vou dar mais dízimo, eu vou pagar mais oferta. Não. Dízimos, ofertas, isso pode ser até assunto para uma outra discussão nossa. Mas isso não é o que vai fazer da minha vida próspera e não é por causa disso, exclusivamente por causa disso, eu vou negociar. É obrigação minha, igual eu tenho obrigação de pagar imposto de renda, imposto, se eu tenho carro, sobre IPVA, e por aí vai. Se eu tenho casa, IPTU, por aí vai. É obrigação, pagar imposto é obrigação. Dízimo e oferta é obrigação. Simples assim, é o que a palavra manda e acabou-se. E se não faz isso, peca. Ponto final.
Ah, então eu vou dar mais para Deus me dar. Não é assim que funciona. O que vai fazer Deus te dar mais é a sua fidelidade. O que vai fazer Deus te dar mais é a prioridade. E eu quero que você guarde essa palavra. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Hein, Michela? Qual é a sua prioridade? Joelma, qual é a sua prioridade? Dulce, Fabiane, qual é a sua prioridade? Bruno, Pérola, qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Quer uma vida abençoada? Reveja as suas prioridades. Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique com Deus. Sintam-se todos, ainda que à distância, abraçados calorosamente. Em breve, esperamos que em breve, possamos ter abraços reais. Por enquanto, abraços virtuais. Deus vos abençoe. Traga sobre vocês graça e discernimento. Essa palavra eu recomendo. Assista de novo. Porque é densa. Eu sintetizei vários conceitos aqui, baseado em textos conhecidos. Mateus 6,33, Salmo 1. E fazendo o gancho, como eu prometi que tinha o gancho de ontem, com o chefe da sinagoga que se chamava Jairo. Releia esses textos. Reveja esta live. Vai ficar salva à sua disposição e me ajude. Compartilhe, encaminhe, clica no aviãozinho aqui no Instagram, manda para os teus seguidores, compartilha na sua linha do tempo aí no Facebook ou envia para os seus amigos nas redes sociais. Lá no YouTube, pessoal, se inscreva no canal, curta a página para que a gente possa ir divulgando cada vez mais esta palavra. Não está ainda na minha lista de transmissão? Corre, me passa o seu contato que eu te adiciono também. E você passará a receber. Hoje, por exemplo, eu mandei um vídeo muito interessante falando sobre... É isso aí, Dulce. A prioridade é seguir a Deus. Tem que ser mesmo. Perfeito. Fazer a vontade dele em obediência à sua palavra. Bem-vinda, Cleide. Deus te abençoe. Bom ter você aqui com a gente também. Então, queridos, por hoje é isso. Fica aqui o meu caloroso abraço. Deus abençoe vocês. A gente se revê amanhã e eu conto contigo para me ajudar a esparramar essa palavra. Se quiser, tem também a lista de transmissão e você vai receber o nosso material lá também pelo WhatsApp. Tá? Quem não assistiu também o vídeo que eu mandei hoje à tarde, finalzinho da tarde, início da noite, no Facebook está disponível. Ele fala sobre as dificuldades que nos fazem crescer. Ok? E conta a história da lagosta. Assiste o vídeo que você vai gostar. Deus te abençoe. Amanhã a gente se encontra nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Até lá. Fiquem na paz do Senhor.